Olá, seja muito bem-vindo ao resumo semanal do Hub Cybertech Brasil. Hoje comigo, Jaqueline Carvalho, e com o Bruno Lobo, que é diretor-geral da Commvault para a América Latina. Bruno, muito bom falar com você novamente. Obrigado, Jaqueline, pela oportunidade. O nosso tema de hoje, Bruno e os demais que estão nos acompanhando aqui, é uma notícia que traz 12 tendências, Bruno, na área de cibersegurança, já pensando em 2023 e no planejamento que os CISOs e outros especialistas em cibersegurança precisam fazer, considerando que os nossos índices de capacidade para resposta às ameaças, eles têm apresentado resultados muito ruins, né? Parece que a gente está perdendo essa batalha. O Bruno, pessoal, ele é um especialista aí de vários anos de mercado, publicou 3 livros que nós recebemos aqui na redação, é autor de vários artigos e vai nos ajudar a entender a importância de cada uma dessas 12 preocupações que a reportagem nos traz, pensando, obviamente, como eu disse, no planejamento já do próximo ano. Bruno, a primeira tendência apontada na reportagem na verdade, uma constatação e tema de um dos seus livros, que diz o seguinte: é preciso considerar o impacto dos ataques de ransomware. Ou seja, é uma questão inevitável. Como é que você vê isso? Então, é o primeiro passo aí, né? Que não é uma questão, virou até um jargão, e não é uma questão de se, mas de quando, né? Infelizmente, né? E isso, todas as empresas de diferentes setores estão sujeitos, né? A sofrer esse tipo de ameaça, né? Então, o principal ponto é que as empresas precisam considerar isso como uma das possibilidades de se preparar para esse evento, né? Como as empresas, por exemplo, se preparam para diversos eventos planejados e não planejados, esse tem que ser incluído, né? Estamos já indo para o final de 2022, não pode ser surpresa ser atacado por esse tipo de ameaça no final de 2022. Então, as empresas têm que estar preparadas para quando acontecer, ter uma resposta mais rápida possível. Bacana. A segunda constatação ou precaução, ou inclusive dica, Bruno, diz o seguinte: dê ênfase na implementação, reconstrua endpoints usando um EDR sofisticado. O EDR é uma tecnologia de resposta, né, detecção e resposta, né, na ponta. Endpoints somos, né, nós trabalhando aqui com os computadores pessoais, né, então notebooks corporativos e tal. Então, uma oportunidade aqui, porque o endpoint, na maioria das vezes, ele é a porta principal de entrada da ameaça, né, através de vários fatores, por exemplo, o phishing, né, quando você recebe lá, clica de forma indevida em algum lugar, o SMS, né, que você recebe também no seu celular toda hora. Então, tudo isso pode ser porta de entrada e você tem uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando em casa, fora das suas redes corporativas, através de conexão de redes de VPN, mas fora daquele ambiente corporativo, né, seguro, inclusive na parte física. Então, existem tecnologias nessa parte, que é uma tecnologia bem interessante chamada Deception, é uma tecnologia, Deception basicamente quer dizer em português enganar, onde essa tecnologia permite que se desafie os hackers, tá? Construindo ambientes onde que o hacker vai ser atraído para esse ambiente, vai interagir com esse ambiente e vai ser monitorado o tempo todo, a tempo de permitir que ele realmente cometa um prejuízo para a empresa, né? Então, é uma tecnologia bem interessante, que já está começando a ser largamente utilizada, chamada Deception, que basicamente ele cria armadilhas
e dispositivos, como se fossem dispositivos reais, né, de rede, como um servidor, como um endpoint, como um servidor de banco de dados e outros. São os alvos principais, né? E principalmente, para concluir, principalmente o alvo número 1 dos atacantes são os sistemas de proteção de dados, backups, por exemplo, tá? Então, essa tecnologia permite que se simule um servidor de backup, que é o sonho de consumo deles, né? Entrar, dominar e ter acesso a todos os dados. O servidor de backup tem acesso a todos os dados da companhia, né? Então, é uma tecnologia que permite você estar, vamos dizer assim, 24 horas antes do atacante, né? Então, permite que se reaja a tempo, né? Então, é muito importante isso daí. Bacana. Dê ênfase na implementação de melhores práticas de segurança cibernética. Acho que essa realmente é a lição de casa que deveria ser a número 1, né? Isso aí, que até tem um tema de um dos livros aí, né? É o fator humano, né? Então, além das melhores... Porque não se trata só de tecnologia ou processos, né? São as pessoas contribuem, eu diria, mais de 80% do sucesso, né? Dessas práticas aí. Então, tem que ser implementado, mas tem que ser também considerado toda a parte social, né, de incluir as pessoas nisso aí, né? Então, eu digo sempre que a melhor defesa é o ataque, tá? Então, em cybersecurity, cibersegurança, testar o tempo todo, de forma continuada, é a chave do sucesso. Então, essa tecnologia que eu comentei anteriormente, de Deception, ela testa no mundo real como seria um ataque, como seria um atacante ao vivo ali, na prática, né? E você, com essa experiência, você se prepara melhor. Então, não só na tecnologia, testar também as pessoas, né? Então, ter as práticas e testar as pessoas. Um exemplo algumas empresas enviam as ameaças de forma coordenada, ou seja, vai receber um phishing um phishing da sua própria empresa, tá? Para ver se você está preparado e não reaja, não caia naquela ameaça falsa, né? Então, preparação é tudo nesse negócio de cibersegurança. Legal. A quarta dica aqui, que você já mencionou, inclusive, que se diz respeito ao treinamento dos funcionários para evitar cyberataque. Como você acabou de dizer, as pessoas são extremamente relevantes nessa política de cibersegurança. Aí a gente já vai para a quinta dica, que é a importância da arquitetura Zero Trust. E isso, segundo a nossa reportagem, deve crescer significativamente. Isso, Zero Trust ou confiança zero, né? Um exemplo que eu sempre uso aqui porque, infelizmente, não existe uma bala de prata, né? Uma solução que você instala e resolve tudo, né? Todos os 4, 5 tipos de ameaça, podia ser assim, né? Mas, na verdade, infelizmente, não funciona dessa forma. O que funciona, na realidade, são em camadas. Então, dando um exemplo de uma casa, por exemplo, né? Você tem na sua casa a fechadura da porta, né? A fechadura pode ter chave ou, né, um código lá de acesso. Aí dentro da sua casa você tem sensores, câmeras, né? Você tem sensores de movimento, né? Para que você tem isso tudo? Para que caso um falhe, o outro, né, entre em ação, né? E além disso tudo, você tem um cofre, né? Às vezes as pessoas têm cofre. Para que a pessoa tem cofre se tem chave, se tem tranco e tal? Então, essa abordagem onde você tem que cobrir todas as possibilidades, né? Então, sempre desconfie, né? Essa que é a premissa do negócio. Então, isso também nas configurações, né? Geralmente, as empresas, uma das vulnerabilidades muito comuns, as empresas esquecem de fazer a configuração adequada, né? Se você responde simplesmente sim, sim, sim para tudo, né? Na verdade, aquele sim que você respondeu pode gerar uma ameaça. Então, alguns produtos já vêm na própria instalação com essas premissas, né? Então, isso é muito importante. Então, resumindo, tanto na parte física quanto na parte de software, sempre restringir e, caso necessite, sim, você vai abrindo aos poucos, mas e sempre em camadas, né? Então, isso seria
é fundamental e é uma abordagem crítica aí, né, para combater esses tipos de ameaças, né? Legal. A sexta indicação diz o seguinte: incorporar a política como um código nas práticas de cibersegurança. Exato. As empresas, é muito comum as empresas terem, né, no ambiente de escritório, ter lá o pessoal que cuida da segurança do trabalho, né, da segurança de incêndio, não tem aquele negócio? Simulações de incêndio, né, as empresas têm isso daí, avisam antes, né, na terça-feira a gente vai fazer a simulação, todo mundo tem que descer pela escada e tal. Isso é uma política, né, que é especificada, existe o que fazer, né, em caso de incêndio, né. As pessoas não precisam ficar, lógico, né, tem o nervosismo do momento, mas existe um guia, né, existe uma porta de incêndio, vá por aqui, quem que é o líder e tal. Então, tudo isso tem que ser também feito também muito comum no passado, para programas de disaster recovery, né, plano de contingência, né. A cyber ameaça é mais um plano de contingência, é mais uma ameaça, né, que tem que ser descrito, testado, envolvido as pessoas, né, o que fazer nesse momento. Por exemplo, é muito comum criar também a sala de guerra, né, o War Room, né, e atribuir papéis às pessoas, né, e esses papéis são dinâmicos. Nessa semana, essas pessoas vão ter esses papéis. Se acontecer alguma coisa, já sabemos o que fazer, né. É como, por exemplo, inclusive, não só pessoas de TI, mas o legal, né, o departamento jurídico, o departamento de comunicação, principal, a gente já viu vários ataques aí. O principal problema para o público em geral é a empresa não comunicar o que estava acontecendo, né? Então, não existia um plano de comunicação preparado para esse evento. Dá para preparar um plano de comunicação, né? Então, todo o seu ecossistema vai ser afetado, não só os clientes internos, mas os clientes externos, os fornecedores, é uma cadeia, né? Então, todos esses papéis têm que estar prontos, tem que ter um manual de procedimento, né? O que fazer nessa hora, né? Está pegando fogo, o que a gente vai fazer? Tá certo? Pular do prédio ou seguir o plano adequado. Então, existe uma forma de fazer isso de forma mais organizada para passar por esse momento de uma forma melhor, tá? Muito importante este alerta, né? Porque eu acredito, e você pode até me corrigir se estiver errada, que não é uma prática comum, né, Bruno? Estar preparado para isso não é. A gente não vê em larga, digo assim, acho que nem 50% das empresas estão preparados para esse tipo de evento, tá? Mas deveria estar incluso normalmente, como, de novo, dando o exemplo do time de prevenção de incêndio, né? As empresas estão preparadas, não pode ser uma surpresa. As empresas, apesar de ter todos os mecanismos, né, de anti-incêndio, porta corta-fogo, etc., né, alarmes, tem que ter gente preparada para saber o que fazer nesse momento. Outra coisa que também não vejo como prática comum diz respeito à nossa sétima dica aqui, que é trabalhar em estreita colaboração com as agências federais para definir padrões de segurança. Estou errada? Não, você está correta. Existe, e outra, não é por falta de informação, existe muita informação disponível, informação de qualidade. Por exemplo, eu destaco aqui o NIST, que é o Instituto Nacional Americano, que define as boas práticas. Existe muito conteúdo específico de cybersecurity e de ransomware, tá? Onde existe 5 passos, basicamente, fáceis de ser identificado e ser adaptado para cada tipo de empresa, né? Ao mesmo tempo, também existem os órgãos nacionais, também, que basicamente acompanham também, tá? E é interessante estar conectado com isso, é fundamental. E a parte da tecnologia também tem se alinhado muito nesse framework do NIST, né, que é dessa agência americana. Existe muita informação disponível e gratuita, inclusive treinamentos, tá? E o que fazer. Então, não é desculpa, Jaqueline, sobre não sei o que fazer, não estou alinhado, etc. Tá? E, adicionalmente, dependendo da indústria, se for um banco, por exemplo, além disso tudo que eu falei, ele também tem que estar mandatoriamente alinhado com um banco central, por exemplo, né? Existem regras específicas
para cada segmento. Oil and gas, né? Healthcare tem regras muito rígidas, né? De tratamento de informação, privacidade e proteção, tá? Então, vamos dividir entre o padrão e o específico de cada indústria. Só um parênteses, Bruno, o que falta no Brasil? Falta um órgão que concentre todas essas questões de cyber? Então, nos Estados Unidos tem não me lembro de cabeça aqui, está até num dos meus livros aí, existe um .org lá nos Estados Unidos só sobre security. Então, o que fazer, boas práticas, alertas, tudo isso de forma gratuita, porque é uma questão de Estado, né? O governo americano trata isso como questão de Estado. O Brasil também tem um time, né? Parece dentro do Exército de cyberdefesa, né? Porque, mas assim, falta as indústrias principais como telecom, saúde e finanças já fazem isso, né? Por forma legal e mandatória, né? As outras não, infelizmente. É uma oportunidade aí para entender e para se aproveitar dessas informações disponíveis. A oitava dica, você até também já passou rapidamente, diz respeito à transparência. Diz que é importante ser transparente sobre as práticas de segurança cibernética com os clientes. Exato, isso aí tem um caso até, você tem dois momentos aí, né? Primeiro, transparente antes de sofrer um ataque, tá? Então, a gente teve no Brasil, inclusive, alguns meses atrás, um call center que foi afetado e paralisou muitas operações de bancos, de empresas e tal, porque as empresas terceirizavam com esse call center. Então, essas práticas de cibersegurança, ela tem que ser impostas, vamos dizer assim, não só na empresa, mas na sua cadeia de fornecedores. Porque qualquer um na cadeia de fornecedor pode afetar o todo, né? Então, a ameaça pode entrar por essa cadeia ou pode ser espalhada para a cadeia, né? Então, isso é fundamental, essa transparência. Como eu já vi muita coisa sobre LGPD, né? Porque tratamento, mas não nesse nível de preocupação, como testar os fornecedores, né? Práticas de você está seguindo isso. Você está preparado? Você tem um plano? Você não tem um plano? Você imagina, eu estou interagindo com uma empresa que não tem um plano, a ameaça pode entrar por ali e rapidamente alastrar dentro da minha organização, né? Então, isso é uma preocupação. Eu queria também complementar a questão da transparência. Durante um ataque, a transparência é aquela história que eu já comentei numa outra questão, que é o plano de comunicação, né? Você tem que ter um plano de comunicação pronto para isso. A nona questão, Bruno, diz respeito à adoção de inteligência artificial. Eles dizem que o uso de IA vai ser mais popular nas ferramentas de cibersegurança. Na verdade, já são, né? Então, o problema é que os dois lados estão usando a mesma tecnologia, né? Então, as empresas, para defenderem, estão usando tecnologias de inteligência artificial para identificar o mais rápido possível essas ameaças, né? Poder reagir. Por outro lado, os atacantes também estão começando a usar também essa tecnologia para acelerar, ao invés de ter humanos fazendo esses ataques, robôs, né? Tentando de uma forma que se você tivesse um ser humano do outro lado, você não conseguiria reagir, né? Então, principalmente o destaque nisso é machine learning, né, na parte de análise de logs, né? Então, as empresas, os sistemas geram bilhões de arquivos, de logs, né? E você tem que analisar, a informação está ali, o problema é entender se aquilo é que a gente chama de falso positivo, né? Se é uma ameaça ou se é um falso positivo, né? Então, existem muitas tecnologias baseadas em inteligência artificial para selecionar realmente onde está a ameaça e o que não é ameaça, né? Nesses bilhões de informações são geradas de tudo quanto é dispositivo, de uma impressora, do seu computador, de IoT, né? Que é uma coisa bem comum hoje em dia. Então, tudo isso gera bastante log, né?
A nossa 10ª dica é priorize a resiliência e a redução de riscos em 23. Isso, exatamente. Resiliência, a gente pode dizer o seguinte, a resiliência é uma palavra nova para um assunto antigo, né? Que é o seguinte, os planos de contingência, tá? Ou disaster recovery, né? O sujeito quando você tem todos os seus dados no mesmo site, você corre um risco, né? Daquele site, né? For afetado fisicamente ou logicamente. Então, a resiliência é isso, é você estar preparado, os seus sistemas, para que, primeiro, para sempre um mecanismo de proteção, de mover os dados para fora, de copiar os dados, ter cópias fora do seu site principal, e se tratando de ameaças de cibernéticas, você não pode simplesmente enviar uma cópia, você tem que inserir novos mecanismos de verificação para saber se nessa cópia tem alguma ameaça, porque é muito comum que a ameaça ela se mantém dentro da empresa por meses, porque se fazem cópias dos dados, né, para backups ou para outras coisas, essa ameaça fica dormindo, vamos dizer assim, tá? Dentro dessas cópias, e num determinado momento ela pode ser simplesmente ativada, tá? Então, a resiliência está aí, você precisa ter diversas alternativas, existem diversas tecnologias para garantir isso daí, tá? Para que verifique o conteúdo, e se essa ameaça foi identificada posteriormente, existe mecanismo também para localizar dentro das suas cópias e removê-las, tá? Então, a resiliência está em mecanismos de recuperação mais rápido possível. A boa notícia é que os clientes não precisam recuperar tudo, né? Geralmente, a gente está falando de 20% ou menos dos sistemas são realmente críticos ao negócio, né? Então, o cliente poderia ter diversas políticas, né, em fases para recuperar em minutos, em horas, em dias, né? Algumas coisas, tá certo? Então, mas assim, existe muita alternativa de infraestrutura, cloud é uma das alternativas hoje, tá? E é uma oportunidade, né? Não só resolve a parte de cyber ameaças, como também a parte de disaster recovery, né? Planos de recuperação de negócio, por exemplo, mediante uma ameaça natural, né? Um desastre natural, uma chuva, uma inundação, as pessoas ficam sem acesso, aí você consegue, por exemplo, trabalhar mover os dados para outra localidade. Muito bom, Bruno, maravilha poder contar com a sua experiência, os seus conhecimentos. Muito obrigada por estar conosco nessa sexta-feira no Resumo Semanal. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez.